Jenes. Hoje, então, nós vamos ter uma aula do professor Giovanni Costa. O professor Giovanni Costa ele vai se apresentar, né? Vai falar um pouco, vai falar qual tema, vai se apresentar. E já em nome do Instituto Antônio Vieira, eu agradeço a sua participação, professor. O professor foi muito gentil, nos atendeu já de imediato, né? Não titubeou em querer dar essa aula, aceitou de pronto. Então, por favor, professor, se apresente, fale qual o tema e fique à vontade. Ótimo. Bom, eu primeiro agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. Para mim é realmente um prazer estar aqui falando para vocês desse tema, que é um tema que é uma paixão minha e que eu acho que é muito necessário para o momento do Brasil atual. Bom, a gente vai falar aqui sobre a vida, a obra e o martírio do Beato Anacleto Gonzalez Flores. E vai ver o contexto em que ele viveu, produziu sua obra e foi martirizado, que é o contexto da Cristiada. Mas, terminando minha apresentação, eu sou advogado de profissão, sou pai de família, tenho 4 filhos, sou casado, e também sou diretor de formação do Mova Brasil, o Movimento de Valores pelo Brasil, é um movimento de católicos que buscam atuar na sociedade baseados na doutrina social da Igreja. Bom, mas já entrando aqui no tema da nossa aula, eu acho que a primeira pergunta que qualquer um que está aqui, que vai assistir essa aula, se faz é por que estudar a Cristiada? Primeiro, uma coisa que aconteceu há quase 100 anos atrás. Segundo, uma coisa que aconteceu num país relativamente distante do Brasil, né? O México não faz fronteira com o Brasil, nem está no mesmo, nem está na América do Sul, né? Nós estamos separados aí por alguns milhares de quilômetros do México. E, em certa medida, também, culturalmente, é um país que tem suas diferenças com o Brasil. Parece não fazer sentido que a gente estude isso que aconteceu, esse fenômeno histórico que aconteceu no México, que a gente estude no Brasil de hoje, com todos os problemas que a gente tem, né? Eu acho que ninguém discorda que o Brasil está passando, já há alguns bons anos, por um momento muito grave da sua história social, política, econômica, e parece que existem temas muito mais relevantes do que a Cristiada. Mas, pelo contrário, é justamente por esse período grave que a gente está passando que a gente precisa rever a Cristiada. Porque, de certa forma, as raízes dos problemas que a gente está passando hoje, todos esses problemas que saem nos jornais cotidianamente, são as mesmas raízes que provocaram esse acontecimento histórico que foi a Cristiada. Então, para que a gente se situe bem, entenda bem, a Cristiada foi um movimento político e bélico, uma guerra, uma espécie de guerra civil, que aconteceu no México. O período bélico mesmo foi entre 1926 e 1929. Aconteceu em vários estados do México, obviamente foi mais forte em algumas regiões, em outras foi mais fraco, mas foi um movimento, de certa forma, nacional. E foi um movimento de oposição entre os católicos e o governo que havia se instalado no México. Bom, como é que a história mexicana chegou nesse ponto dessa guerra cristeira ou da cristiada? Aí a gente vai precisar voltar um pouco, mas eu acho que é bom fazer esse panorama para a gente entender. Quando Colombo chega na América, ele aporta em Cuba, né? Na ilha de Cuba. É ali que a América é descoberta por ali. E a ilha de Cuba fica até muito próximo do litoral mexicano. Se você for olhar no mapa, é realmente próximo, né? Ali no Mar do Caribe. Inclusive, o México é banhado, parte do litoral mexicano é banhado pelo Mar do Caribe. Mas a colonização mexicana, né? Colombo chega em Cuba em 1492. A colonização do México, né? A primeira vez que os europeus pisam em território mexicano e iniciam aí o trabalho de efetiva colonização, ou como eles chamam na história mexicana de conquista do México, se dá já iniciado o século XVI, ali pelos anos 1519 e 1520,
inclusive mais tardia do que a própria chegada dos portugueses no Brasil, que se deu em 1500. E chega já com o propósito explícito de conquistar, de fazer uma conquista. E, de fato, eles chamam a colonização, o processo de colonização deles, de conquista. Porque, de fato, envolveu de fato, uma guerra de conquista. O conquistador do México, o colonizador, a principal liderança desse processo, foi um sujeito em espanhol chamado Hernán Cortés. Era um nobre espanhol que foi enviado pelo próprio rei da Espanha para colonizar aquela região das terras então recém-descobertas em nome do rei da Espanha. O Cortés, ele era um homem, por um lado, um homem com uma coragem virtuosa. Era um homem, de fato, de uma entrega à missão que foi dada a ele, fora do comum. Era um grande líder. Foi um homem capaz de fazer um exército muito diminuto vencer uma guerra que parecia perdida. Mas, ao mesmo tempo, era um homem marcado por uma ira muito exacerbada. Se irava, às vezes, com alguns requintes, inclusive, de crueldade. Então, a gente não pode aqui dourar a pílula ou colocar o Hernán Cortés como um santo de altar, coisa que, de fato, ele não foi, mas também não podemos colocá-lo como um demônio, um facínora. Era um homem filho do seu tempo, com suas virtudes e seus vícios, mais ou menos como todos nós. É claro que no contexto dele, com a missão que ele tinha, tanto as virtudes quanto os vícios ficavam mais marcados, porque foi um grande líder, foi um fundador de um país. Mas o Hernán Cortés vejam, a decisão dele era tão grande, que ele chega no México, a porta do México, ali, hoje é um lugar que se chama Porto de Veracruz, ele inclusive dá o nome de Porto de Veracruz em maio de 1521, se não me engano, ou 1520, mas é uma data próxima. E a porta ali, e nos primeiros dias, com um exército diminuto, de algumas dezenas só de homens, primeiro faz uns contatos, tenta entender o que estava acontecendo com os nativos ali da região. E já nos primeiros dias, na primeira semana de acampamento, ele sofre um ataque. O acampamento dele sofre um ataque e o exército dele, que já era diminuto, se reduz mais ainda. Por quê? Alguns índios astecas atacaram o acampamento dos espanhóis e conseguiram matar alguns soldados. Isso provoca uma baixa na moral do exército espanhol muito grande, porque imaginem, já eram poucos, e agora dos poucos que tinham, alguns já morreram atacados, e os astecas eram um povo de uma violência muito grande, eles já davam como perdida a guerra em que eles estavam, a guerra de conquista, né? O propósito de conquistar aquele território para o rei da Espanha. E o Cortés, vendo essa baixa de moral do povo, do exército dele, a medida que ele toma é levar todos para o porto onde eles haviam atracado os navios, e ele manda queimar todas as barcas que os trouxeram. Isso marca muito a história mexicana. E ele fala, olha, nós viemos e não vamos voltar. Ou é isso, ou nós, com o nosso exército pequeno, a gente não conhece o lugar, a gente não conhece a língua dos nativos, a gente não tem nem armas suficientes para enfrentá-los, ou a gente vence eles nessa circunstância, ou a gente morre. De que têmpera era feito Hernán Cortés e com que têmpera ele formou os seus subordinados, né? Com essa decisão firme de ou vencer ou vencer. Não existe outra opção. E, de fato, por causa disso, ele consegue, em pouco tempo, derrubar um imenso Império Azteca. Por quê? Diferente de quando os portugueses chegam no Brasil, quando os espanhóis chegam na região que hoje é o México, eles encontraram todo um império já formado. De fato, era uma civilização que ali já estava instalada, que era a civilização dos mexicas, dos astecas. Uma civilização que, obviamente, não estava tão desenvolvida como a civilização europeia,
mas era uma civilização mesmo, uma sociedade constituída e formada, que tinha muitas características. Uma delas, a que mais era evidenciada, é que era um povo extremamente violento, inclusive na religião. A religião dos astecas, dos mexicas, exigia sacrifícios humanos contínuos. Disse que num determinado festival de um dos principais deuses da religião asteca, já os espanhóis já tinham aportado no México e chegam na cidade do México, na capital do Império Azteca, no dia do festival, do principal festival desse deus, do deus Sol Azteca, foram sacrificados mais de 10.000 homens, mulheres, entre homens, mulheres e crianças a esse deus, em um dia só. Era uma coisa terrível. A situação era tão violenta que a cidade inteira ficava com um odor de cadáver. Porque imaginem, né, 10.000 pessoas sendo sacrificadas em um dia só. Uma coisa terrível, terrível. E para eles isso era o normal. Né? Os astecas entendiam aquilo como o arroz com feijão. Era o do dia. E é do encontro. O Hernán Cortés consegue vencer, derrubar o Império Azteca muito porque os mexicas, por serem um povo muito violento, eles escravizavam os povos que viviam ali em torno do Império. E esses povos eram, inclusive, fonte de vítimas para os sacrifícios de seus deuses. Então, além de serem muito violentos contra esses povos indígenas e tudo, quando Hernán Cortés chega, ele consegue fazer aí uma série de alianças com esses indígenas, e esses indígenas lutam e conseguem, junto com Hernán Cortés, derrotar aquele império que os estava, de fato, oprimindo, né, durante séculos. Quando Hernán Cortés derruba o Império Azteca, de fato, então, começa esse encontro de culturas, esse encontro de duas civilizações, a civilização dos astecas e a civilização espanhola, para gerarem uma nova sociedade, uma nova civilização, que seria o povo mexicano. É do encontro desses dois povos, das virtudes e dos vícios desses dois povos, que nasce o povo mexicano. E vejo, então, se pega o Hernán Cortés, que já não era um homem muito, muito mole, junto com os astecas, que também não eram um povo muito mole, imagina de que têmpera vai ser feito o povo mexicano. E, de fato, é um povo muito... Eu tive a graça de ir ao México, fazer um curso. Passei um mês e meio no México, há uns 6, 7 anos atrás. É um povo extremamente educado, é uma coisa de deixar a gente, de fato, constrangido, a educação, o nível de polidez de educação deles, das pessoas mais simples, os pedintes de rua, às pessoas, as maiores autoridades lá. Eu tive a graça de conversar com um senador da República, mas assim, é um povo muito educado, muito polido, é um negócio que deixa a gente, inclusive, constrangido. Nós que somos brasileiros, que a gente é meio muito informal, né? E eles, ao contrário, eles são muito formais, mas nesse sentido de educação, de ajuda e tal, é um negócio impressionante. Mas, ao mesmo tempo, é um povo muito duro, assim, de uma coragem, de uma dureza, às vezes até assusta a gente um pouco. É preciso, na relação com os mexicanos, é preciso entender essa diferença cultural. Isso marcou para sempre a história do México. Em todos os campos. Certa vez eu estava lendo um livro de um ex-comunista brasileiro, um jornalista que se chamava, já morreu há bastante tempo, Oswaldo Peralva. Se não me engano, o livro chamou O Retrato. Eu até recomendo, vocês lerem, é uma leitura muito interessante. Ele foi comunista durante muitos anos aqui no PCB, no Partido Comunista do Brasil, ali nas décadas de 30, 40. E o retrato é contando as experiências que ele teve durante o tempo dele de militância comunista, meio que um livro de memórias dele. E aí ele conta certa parte de que os comunistas brasileiros e os comunistas do mundo inteiro morriam de medo dos comunistas mexicanos, porque eram muito violentos. Assim, até os comunistas, que nessa época não eram os comunistas de hoje, eram pessoas muito violentas também, mas até eles tinham muito medo dos comunistas mexicanos, porque lá eles exageram até demais. São revolucionários até demais. Mas é porque, de fato, isso marca muito a cultura do povo mexicano.
Pois bem, então, da derrubada da conquista do México por Hernán Cortés, a derrubada do Império Azteca, que começa a ser formada a sociedade mexicana. Primeiro, o México o maior número foram os frades franciscanos. E eles, apesar de trabalharem muito, e vejam, a ordem franciscana, especialmente da Espanha, a província da Espanha, dos franciscanos, tinha passado recentemente por uma reforma muito, muito boa. E eram os franciscanos espanhóis, eram homens de alto nível moral, de alto nível intelectual, de alto nível espiritual. A famosa reforma do cardeal Cisneros, que era um franciscano espanhol que é elevado às mais altas posições na sociedade espanhola e na igreja espanhola, e promove uma reforma lá, de forma com que depois, quando vai acontecer na Europa, já no século XVI, a reforma do Concílio de Trento, né, foi uma reforma moralizadora na igreja, de fato a igreja estava numa crise moral, intelectual muito grande, e é o Trento que vai fazer essa reforma. Dizia-se que na Espanha a reforma de Trento já havia sido antecipada em 100 anos pelo trabalho do cardeal Cisneros, que era franciscano. Então, a origem da purificação da igreja espanhola, que fez inclusive com que a igreja espanhola conseguisse resistir de forma muito forte à reforma protestante, ao protestantismo, porque a igreja de lá não precisava ser reformada, a fonte disso foi a ordem franciscana, e são esses franciscanos muito piedosos, muito estudados, homens de altíssima cultura, muito piedosos, com uma vida moral irreprovável, que vão evangelizar o México, e mesmo assim eles não conseguem, apesar de muito trabalho, de muita insistência, o fruto da evangelização é muito pequeno. Até que num dia, alguns anos já desde o trabalho infrutífero dos franciscanos no México, um índiozinho, um dos poucos que haviam se convertido ao cristianismo, que inclusive era catequista, ajudava os franciscanos no trabalho de evangelização, está com seu tio à beira da morte. E aí, no meio da madrugada, ele vê que o tio vai morrer e sai da sua cabaninha e fala: vou até o palácio do bispo pedir que ele mande um padre para vir dar os últimos sacramentos para o meu tio. Esse índio se chamava Juan Diego. Ele está andando ali já no começo da manhã, passando por um monte, quando ele escuta uma voz de uma mulher que o chama para subir aquele monte que os índios chamavam de Tepeyac. Ele sobe e se encontra lá com uma jovem, que ele diz, com mais ou menos 15 anos, com traços indígenas, e é a revelação, é a aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. É uma das aparições mais famosas da história da igreja. Infelizmente, eu não tenho tempo aqui para aprofundar. Guadalupe é uma história única também. Mas eu gostaria de destacar só a frase de que, quando ela, num determinado momento lá, ela diz para Juan Diego: não temas, não estou aqui, eu que sou sua mãe. Me parece isso bem, bem mariano, né? Bem característico de Nossa Senhora. Calma, eu sou sua mãe, as coisas vão se resolver. E de fato se resolvem miraculosamente, de forma com que a gente tem um milagre vivo e perene, que é o manto de Guadalupe. Né? Nossa Senhora imprime sua imagem de forma miraculosa, impressionante, no manto de Guadalupe. Quem não conhece a fundo a história do manto de Guadalupe, eu recomendo fortemente. Conheço, tem documentários e tal, muito material na internet sobre. É um negócio impressionante, impressionante. Eu fico até abismado como é que existe ateu num mundo em que existe o manto de Guadalupe, que basta ver aquilo, a pessoa se converte. Eu tive a graça também, nessa viagem que fiz ao México, de visitar algumas vezes o Santuário de Guadalupe, e falo que é uma experiência única mesmo, ali se vê claramente a presença materna de Nossa Senhora. E é o manto de Guadalupe que vai fazer com que as coisas miraculosamente no campo da missão no México se resolvam. Porque o manto de Guadalupe, além de ser miraculoso,
ele é um códice na língua dos índios mexicanos que explica a doutrina católica, o centro da doutrina católica para esses índios. Existem documentários, muitos documentos, livros, tá, que explicam, mas ele é todo feito. Os índios, os astecas, eram uma civilização muito simbólica, né? Eles ainda estavam ali em desenvolvimento da escrita, então muitas das coisas que eles comunicavam por desenhos, por símbolos, né? Era o jeito que eles tinham de se comunicar. E o manto de Guadalupe é todo feito desses símbolos, né? Ele conta para os índios o que é a doutrina católica. De forma que, depois de acontecido o milagre, quando os padres abriam o manto, os índios, na mesma hora que viam, se convertiam. Índios que, depois de anos e anos de trabalho de verdadeiros santos, pregando para eles, estavam com o coração preso ainda às suas tradições pagãs, bastava ver o manto de Guadalupe se convertir. Os padres relatam em suas crônicas que eles tinham que fazer alguns milhares de batismos por dia. Então eram 2.000, 3.000, 4.000 batismos por dia ali no Monte do Tepeac, quando os índios viam o manto de Guadalupe. Foi um negócio realmente impressionante. E aí o México, a partir disso, o México se torna profundamente católico porque guadalupano. A presença de Nossa Senhora de Guadalupe é muito marcante na história do México, né? Nós temos aqui no Brasil a devoção à Nossa Senhora Aparecida, que é também uma devoção muito entranhada, muito própria do povo brasileiro, mas no México a devoção à Nossa Senhora de Guadalupe ainda é muito maior, muito maior. Por mais que a nossa aqui seja muito grande, muito profunda, muito enraizada na cultura brasileira, lá é maior ainda. De forma com que no México até os protestantes são guadalupanos. Até pastor protestante é devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Traficante, todo mundo. Não tem ninguém no México que não seja profundamente devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. É um negócio impressionante. Nas casas, todas as ruas lá, nos muros das casas, eles colocam imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. É um negócio impressionante. Então, forma-se um país visceralmente católico, profundamente católico. Vai se desenvolvendo a história do México até isso foi no século XVI, né? 1531 é o ano da aparição de Guadalupe. A história vai acontecendo, com suas idas e vindas, até que chega no século ali 19, 1810, 1820, acontece a Revolução e Independência do México. O problema é que a independência do México é feita, apesar de ter começado por um padre, foi um padre que iniciou a Guerra de Independência do México, deu o primeiro grito de independência do México. Sim, Cristine, Nossa Senhora de Guadalupe é padroeira da América Latina e mais do que isso, ela é proclamada imperatriz da América Latina. Aliás, das Américas, não só da América Latina, mas das Américas. Ela é imperatriz, padroeira e imperatriz das Américas. Acontece a independência do México, apesar de ter sido proclamada por um padre, inclusive a bandeira que ele carrega quando ele vai dar o grito, o padre Hidalgo, é um estandarte de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas apesar disso, a independência do México foi feita por maçons, gerada por maçons e profundamente anticlericais. O México tem uma história de independência muito confusa, foram 10, 15 anos até eles conseguirem se tornar independentes da Espanha. E desde o começo da República Mexicana, eles foram profundamente anticlericais. Um ódio muito grande à igreja. As elites republicanas mexicanas tinham um ódio muito grande à igreja. Já ali no século XIX mesmo, nos anos 1850, acontecem o que eles chamam de guerras de reforma, que era o governo mexicano perseguindo a igreja, expulsaram bispos. Então, 1850, 1860, já houve perseguição nesse sentido no México. Iniciado o século XX, no final ali do século XIX, assumiu um ditador chamado Porfírio Dias, que era um homem que tinha uma relação de idas e vindas com a igreja. É muito parecido com a figura de Dom Pedro II. Assim. Era um homem que, ao mesmo tempo, não perseguia a igreja violentamente, mas também restringia muito a ação missionária da igreja.
Mas aí o Porfírio Dias cai em 1910, 1911, é o que a gente chama de Revolução Mexicana. E volta ao poder aquela maçonaria mais anticlerical, com um ódio muito grande à igreja. E vejam, é um ódio que é elevado à 10ª potência já por esse caráter muito violento dos mexicanos, digamos assim, o caráter dos aztecas, de Hernán Cortés. Então, de fato, era uma coisa muito violenta. Com a Revolução Mexicana, os católicos vão cada vez mais sendo perseguidos, até chegarem ao cúmulo já sob a presidência do Plutarco Elias Calles, que vai ficar conhecido como Nero mexicano. Nero foi aquele imperador romano ali do primeiro século que promoveu perseguições muito cruéis contra os cristãos de então. E esse vai inclusive se chamar assim de o Nero mexicano. É sob a presidência do Plutarco Elias Calles que começam a promulgar as leis de restrição à igreja. Por quê? Com a Revolução, o México faz, em 1917, uma Constituição. Essa é a primeira Constituição socialista da história. A primeira Constituição comunista da história. O Mussolini, né, aquele líder fascista italiano, ele se chamava Benito Mussolini, né? Mas antes de ser fascista, de fundar o Partido Fascista, o Mussolini era comunista. Ele chegou a ser secretário-geral, que é o cargo como se fosse o presidente. Secretário-geral do PCI, do Partido Comunista Italiano. A família dele tinha uma tradição comunista muito grande. Os pais dele eram comunistas, os avós eram comunistas, eram de grande linhagem comunista. E ele se chama Benito em homenagem a um revolucionário mexicano, que se chamava Benito Juárez. Então, o pai dele, que era um comunista de 4 costados, tem um filho, e para homenagear um grande comunista, um comunista que ele admirava, ele dá o nome ao filho dele de Benito, em homenagem a Benito Juárez, esse mexicano. O México faz, inclusive antes da Revolução Russa, o México faz a primeira Constituição socialista da história, que é a Constituição de 1917. Na Constituição de 17 haviam lá disposições sobre a relação do Estado com a Igreja. E as disposições eram ao mesmo tempo muito genéricas, mas que eram, no seu caráter genérico, ainda assim já eram contrárias à Igreja. Mas deixava a aplicação desses artigos da Constituição à publicação de leis que seriam editadas posteriormente. O Calles é quem vai justamente promulgar essas leis, editar essas leis. Essas leis começam, por exemplo, a proibir que os padres usem distintivos, padres religiosos e religiosas usem roupas distintivas, então proíbem batina, o hábito religioso em público. Proíbem os votos. Então, as ordens religiosas começam a ser proibidas, os votos religiosos passam a ser proibidos por essas leis. Expulsam do México todos os padres religiosos e religiosas estrangeiros. Então, todos eles são expulsos de um dia para o outro do país. Proíbem um celibato. Vejam isso, né? Proibiram um celibato. Era proibido que houvesse um padre que fosse celibatário, ou uma irmã religiosa que fosse celibatária. Confiscaram todos os bens da igreja, então os prédios religiosos, os conventos, todos os bens que a igreja tinha foram confiscados pelo Estado. Eles inventariam todos os bens da igreja, inclusive bens móveis, né? Os cálices, imagens, altares. Tudo isso fica inventariado sob o poder do Estado. Chegam ao cúmulo de definir quantos padres vai ter cada cidade. O Estado definindo, que essa cidade tem 50 mil habitantes, vai ter um padre a cada 50 mil habitantes. Essa cidade tem 200 mil, então vão ser 2 padres. E, obviamente, eram números muito reduzidos. Proíbem o voto de qualquer homem
padre ou religioso, então proíbe que eles votem nas eleições, e proíbe, inclusive, sob pena de prisão, que eles emitam qualquer opinião política. E o conceito deles de opinião política era muito largo. E aí começam a prender muitos padres por causa disso. A igreja, vendo-se nessa situação tão terrível, a igreja começa a protestar, faz vários movimentos contrários ao governo, porque ela estava vendo que sua liberdade estava sendo tolhida, até, finalmente, em 1926, em julho de 1926, os bispos do México promulgam um decreto suspendendo em todo o território mexicano o culto público. Então, os bispos determinam que naquelas condições já era impossível que a igreja continuasse o exercício, a administração pública dos sacramentos. Vamos falar do Papa, Cristine? Logo falo da posição de Pio XI, aliás, em relação a Cristiano. Os bispos entendem que naquela condição já não podia ser celebrado o culto público, administrado os sacramentos de forma pública no México, porque o Estado estava sufocando a vida da igreja. Então eles suspendem o culto público em todo o México. Agora, isso naquele povo que era profundamente religioso, né, era profundamente guadalupano, que tinha na religião mais essencial da sua vida, de uma fé muito pura, muito simples, mas uma fé muito confiante, muito aguerrida, a suspensão do culto público. Quando eu dei o curso em 2019, eu ficava assim, acho que o Diego, não sei se o Diego se lembra, tentem imaginar o que seria. A gente hoje sabe o que é a suspensão, infelizmente, né? Quando a gente deu o curso, eu não imaginava que a gente passaria por essa situação. Nós passamos aí alguns meses, né, com o culto público suspenso por causa da pandemia. Agora, imaginem eles passaram 3 anos. E aquilo calou muito fundo naquele povo. E aí, no interior de um estado que até hoje, reconhecidamente, o estado é engraçado, é o estado mais mexicano e por isso mais católico do México. Né? Hoje, quando a gente fala assim, mexicano, a gente pensa num chapelão, um bigodão, aquela roupa assim. Isso não é, nem em todo o México, é a roupa tradicional do país inteiro. Aquela a roupa tradicional desse estado, se chama Jalisco. É um estado que fica ali bem no centro do México. É mais ou menos, sei lá, fora do país, quando se fala em Brasil, se pensa muito no carioca, né? É mais ou menos o perfil do carioca é o símbolo do Brasil no exterior. Para a gente, o símbolo do mexicano, na verdade, é o jalisciense, né? O sujeito de Jalisco. E é um estado muito católico, e no interior desse estado, numa cidadezinha pequena chamada San Pedro Julián, camponeses, homens analfabetos, índios, assim, homens incultos até, expulsam, quando veem que o culto está proibido, que o culto está proibido por uma perseguição do Estado contra a igreja, se juntam numa coisa espontânea, entram na cidade, eram todos camponeses, né? Então eles entram na cidade e matam o prefeito da cidade que apoiava o governo federal. E aí é o início da cristiada, é a primeira reação. Antes disso, já haviam, inclusive, acontecido alguns martírios, né? Homens e mulheres que já haviam sido mortos por serem cristãos. O primeiro martírio que se tem notícia da época da cristiada no México é de um senhor de idade. Ele tinha uma pequena lojinha que vendia de tudo, sabe? Era uma portinha, uma cidade que se chama Puebla. Tinha uma portinha, era um senhorzinho de seus 70 e tantos anos, quase 80 anos, que abria a portinha dele e ficava ali sentado vendendo cigarro, revista, de tudo. E um dia ele está bem sentado lá na porta da lojinha dele, quando passam dois soldados. E ele estava de chapéu, e os 2 soldados pegam o chapéu que estava na cabeça dele e olham, e dentro do chapéu, uma coisa que era muito comum, né, na época, até hoje se usa chapéu, tinha uma estampa do Sagrado Coração dentro do chapéu, e com os dizeres Viva Cristo Rei. E eles mandam que ele arranque aquela estampa e pise sobre ela. E ele fala, não, isso eu não faço.
Eles dizem que se ele não fizesse isso, ele morreria. Ele fala, me matem, isso eu não vou fazer. E aí os soldados matam esse senhor e é o primeiro mártir da cristiada, assim, desse período de perseguição. E isso começa a pulular, assim, né, em todo o território mexicano, esses tipos de tortura, de perseguição, até que quando estoura de fato a Guerra Cristeira, acontece primeiro em São Pedro Julián, as outras cidades começam a saber que isso está acontecendo e começa a ver também de forma muito espontânea nas suas regiões essas reações já militares, assim, bélicas, né? Já no sentido de guerra mesmo, e isso se espalha por todo o México. E aí é o que a gente chama de cristiada. Quando a coisa se espalhou pelo México de forma espontânea e muito movida por esses homens simples, camponeses, homens muito incultos, que estavam lutando contra um exército, né, um corpo armado, que recebia inclusive muita arma e orientações e dinheiro mesmo do governo americano. O governo americano financiou o exército federal, né? Depois eles vão ser chamados os federales, né? O exército mexicano que vai reprimir os católicos. Vendo isso, os católicos mexicanos, os leigos principalmente, os mais cultos, né? Os homens que eram as grandes lideranças do movimento católico no México, resolvem contratar um general que havia lá no México, que por causa da Revolução Mexicana havia perdido seu emprego, mas era um homem que tinha muita prática em coordenar exércitos e tal, era um militar. Resolvem contratá-lo para que ele organizasse os exércitos cristeiros. Esse é o general Henrique Gorostieta. Para quem viu o filme da Cristiada, ele é um dos personagens principais do filme, né? Vai se lembrar muito dele. Quem faz ele, inclusive, é o Andy Garcia. Lá no filme, eu tenho quase certeza, eles contam aquela história de que ele era meio anticlerical, não tinha prática religiosa e depois vai se convertendo durante a guerra, né? Isso, na verdade, foi durante muito tempo uma tese histórica muito defendida, mas depois descobriu-se que não. Recentemente, tem um ano e meio, descobriram uma das filhas do Gorostieta morreu e legou para uma universidade mexicana o arquivo que ela tinha do pai dela. E no arquivo descobriram-se cartas do Gorostieta anteriores à contratação dele para chefiar o exército cristeiro, em que ele demonstrava já ser um homem de fé. Podia não ser um homem de uma fé tão viva como foi quando ele depois, né, quando ele na prática ali com o exército cristeiro, de fato houve um processo de conversão. Ali ele vai vendo a sinceridade da fé do povo, a simplicidade da fé do povo, a entrega, o amor que eles tinham a Cristo e a Virgem Guadalupe. Aquilo obviamente provoca uma conversão, uma segunda conversão nele, mas ele já era um homem de fé, assim, não é a tese que havia de que ele era um homem agnóstico e se converte já como general dos cristeiros. A guerra acontece durante 3 anos, com suas idas e vindas, episódios realmente espetaculares, até que, já em 1929, 2 bispos mexicanos conseguem um mandato da Santa Sé, de Pio XI, portanto, de negociarem um acordo com o governo mexicano. Ficou conhecido como Los Arreglos. Em espanhol é meio assim, uma tradução que poderia se dar é jeitinho. Arreglos é um jeitinho que se dá, sabe? Não é bem acordo, porque acordo dá um sentido de uma coisa mais formal e tal. Arreglos é um jeito de ajeitar as coisas ali para que a coisa se resolva. E fazem os famosos acordos, ou os arreglos. O que foram esses acordos? O governo, por um lado, se comprometia a não executar as leis. Vejam bem, não era revogar as leis que perseguiam a igreja, mas era não executá-las. O governo se comprometia a isso, e, por outro lado, a igreja se comprometia, os bispos se comprometiam a desmobilizar os exércitos cristãos. Então, inauguraram isso aí, que é esse chamado modus vivendi, né? Esse modo de viver.
não teve nenhum documento, uma carta, um manifesto, um decreto em que esses acordos ficaram formalizados. Foi tudo oral, entre esses dois bispos e os representantes do governo mexicano. É curioso porque os bispos se comprometeram a acabar com o exército cristeiro, mas o curioso é que eles não tinham autoridade prática nenhuma sobre isso. Porque não foram eles que formaram os exércitos, não eram eles que sustentavam os exércitos, não eram eles que lideravam os exércitos, então não fazia sentido nenhum. Né? Todo o movimento cristeiro foi todo ele liderado, formado, subvencionado, inclusive, pelos leigos, inclusive com muita oposição de muitos bispos. Muitos bispos não entenderam essa reação laical e, inclusive, lutavam contra, se posicionavam contra a reação armada contra o governo. Mas, bom, fizeram isso. O ponto é que, obviamente, os bispos tinham uma autoridade muito grande perante o povo, principalmente perante o povo católico, que era quem formava o exército cristeiro. Todo o episcopado mexicano foi mais ou menos no sentido do que falavam esses dois bispos, porque na época se dizia que essa era a vontade de Pio XI, do Papa, e que inclusive o Papa havia dito que quem não largasse as armas iria ser excomungado. Era preciso largar as armas sob pena de excomunhão. Eles eram muito devotos, eles vão morrer excomungado, eu não vou, então entregaram as armas. Num momento em que, bom, é difícil na história a gente falar se, né, de hipóteses, mas era um momento de ascensão, de clara ascensão, que a gente está falando de fatos históricos, eles estavam cada vez mais ganhando mais batalhas contra o governo federal. Se não tivessem sido feitos os arreglos, o exército cristeiro teria vencido? Bom, não sei, dá para falar se sim ou não. O ponto é que eles estavam num momento de franca ascensão. Inclusive, quando foram publicados os arreglos, o general Gorostieta publicou um manifesto contra e disse: não, nós não vamos entregar as armas, não é hora de fazer isso. O ponto é que, por uma infelicidade do destino mesmo, assim, é dessas coisas da história que a gente não sabe o porquê. Mas ele é pego numa emboscada e é morto. Inclusive, os soldados que o mataram nem sabiam que era ele. Eles sabiam que era um cristeiro e fazem uma emboscada lá. Eles estavam num lugar e viram que estava se aproximando um cristeiro, se esconderam e conseguem matá-lo. Quando vão descobrir, eles descobrem que era o Gorostieta, né? A principal liderança dos exércitos cristeiros. Então, a pressão que os bispos fizeram de um lado, já com essa ameaça de excomunhão como representantes da Santa Sé, e a morte do principal líder que o exército cristeiro tinha, que era o Gorostieta, isso faz com que o exército cristeiro se desarme, né? Se desfaça, entreguem suas armas. Eles entregaram todas as armas e foram mortos. As lideranças foram mortas uma por uma pelo governo. Depois que isso acontece, ali 29, 30, 31, 32, esses anos que se seguem imediatamente aos arreglos, é um ano em que um por um vai sendo morto em emboscadas. E desarmados, porque todos eles haviam entregue as armas, de modo muito covarde, inclusive. O que se diz, inclusive, é que quando noticiaram a Pio XI que isso estava acontecendo, já em 1932, entregaram para ele um relatório que, os principais líderes cristeiros todos estão sendo mortos. Dizem que Pio XI, que era um homem muito famoso por ser um homem muito duro, foi um papa muito firme, muito duro, muito sisudo. Dizem que foi das poucas vezes que se viu Pio XI chorar, porque ele levou aquilo como a conta pessoal dele, porque, querendo ou não, ele deu apoio à estratégia que se revelou errada. Né? Provavelmente foi muito mal informado e tomou uma decisão errada, que foi essa de apoiar os arreglos. Que, obviamente, o governo não ia. Um governo criminoso, um bando de marginais, como era o governo mexicano de então, assassinos, não iam respeitar um acordo que nem no papel estava escrito. Então, mais ou menos assim, é o voo sobre a Cristiada. Eu tenho mais quanto tempo, hein? Hoje eu não tenho tempo nenhum. Quanto tempo você quiser.
Não fala isso não, senão eu já não saio daqui esse ano, não. Eu para falar. Não, mas eu vou tentar ser mais breve. Eu acho que a gente pegou os principais fatos do contexto macro. Agora, sobre a vida do Beato Anacleto Gonzalez Flores, como é que ela se insere nisso? O Anacleto nasce em 1808, 13 de julho de 1808. Inclusive é o dia do calendário antigo, eu não sei se o calendário novo ainda é. É o dia de São Anacleto, que, se não me engano, é o terceiro Papa, né? Se tiver alguém aqui que conhece bem de história antiga. É o terceiro Papa, né? Lino Cleto, isso mesmo. Que é o dia de Cleto, São Cleto ou São Anacleto. Então, ele, por isso, se chama José Anacleto Gonzalez Flores. Ele nasce em Tepatitlán, que é uma cidade de Jalisco, próxima, inclusive, geograficamente, de São Pedro Julián. É uma cidade histórica, de um povo muito... Uma cidadezinha pequena, mas importante ali em Jalisco pela sua história. Ele é filho de um reboceiro, é um artesão. Reboço é um pano, um tecido típico lá dos mexicanos, assim, um jeito de tecer as linhas de forma específica. É um artesão. O pai dele, por sua vez, era filho ilegítimo de uma grande liderança lá da cidade, filho fora do casamento de uma liderança lá dessa cidade. E acaba que esse fato dele ser filho ilegítimo, né, e vendo, imaginem, né, ali no século XIX, no interior do México, uma sociedade muito católica, ser um filho fora do casamento, e numa cidade pequena, em que todos sabiam disso, acaba que tem consequências psicológicas, inclusive, muito grandes para o pai do Anacleto, e ele ficou viciado em álcool, era alcoólatra. Então era um homem, também ficou um homem muito violento, né, muito fechado para a vida. Essas histórias que, infelizmente, não é o único caso, acho que todo mundo conhece muito perto de casos parecidos com esse. E era um homem profundamente anticlerical também. Não gostava de igreja, não gostava de padre, não gostava de igreja, não tinha fé. E se casa com uma mulher que se chamava Maria, e eles vão ter 7 filhos. O Anacleto é o mais velho deles. Era um homem muito pobre, eles viviam uma vida de pobreza muito grande mesmo, assim, uma família muito simples, muito por causa do vício do pai, já tinha um trabalho, uma profissão simples, e ainda mais no vício do álcool. Eles, por exemplo, a casa deles era de um cômodo só. Então, no mesmo cômodo, todos da família, a família enorme, todos dormiam, comiam, faziam de tudo naquele. Era um cômodo só, a casa deles. Então, o Anacleto nasce num contexto social muito, muito grave, né? Muito complicado. Né? Imagina o pai alcoólatra, violento, uma situação de pobreza, uma família excluída na sociedade ali deles. Então, é um contexto muito difícil. Ele já novo começa a trabalhar, sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, então com 6, 7 anos já trabalha, mas ao mesmo tempo tem uma característica de liderança muito grande. E vira mais ou menos um marginalzinho, sabe? Esses molequinhos, esses pivetinhos que a gente conhece, sabe? Que vivem na rua, meio líder de bando, fazem pequenos, assim, marginalzinho, cometeu grandes crimes e tal, mas, sei lá, pula na casa do vizinho para roubar fruta, essas coisinhas pequenas e tal. Envolvem briga de rua, então uma gangue que briga com a outra, essas coisas. Já muito novo, com 9, 10 anos, já era esse líderzinho, esse pivetinho. Mas sempre muito trabalhador, sempre trabalhou muito. Ajudava vendendo os reboços, né, esses tecidos que o pai fazia, mas também fazia de tudo. Era engraxate, o que parecia para ele conseguir algum dinheirinho para conseguir comer e ajudar em casa, ele fazia. Até que aos 13 anos, bom, aqui já é uma divergência dos biógrafos. Eu já li, eu sou fascinado pelo Anacleto. O Anacleto além de ser meu santo de devoção, pode até ser meio bobo falar isso, mas é meu melhor amigo, é amigo mesmo, mais do que um santo de devoção, ele é um amigo mesmo. Eu tenho
fascino pela figura dele. É uma pessoa, ele já me ajudou muito, assim, muito mesmo. Às vezes que eu preciso, eu recorro a ele e falo, Anacleto, me ajuda nisso, me ajuda nisso. E, então, eu já li várias biografias dele, também não são tantas assim, mas tudo que eu posso ler e escutar quando se fala de Anacleto, eu procuro prestar atenção. E aí os biógrafos divergem. Uns falam que é o momento da conversão dele. Todos falam mais ou menos a mesma época, ali entre os 12 e 13 anos. Ele, inclusive, já havia frequentado o catecismo, que apesar do pai ser profundamente anticlerical, a mãe, que é muito comum, né? Graças a Deus, são as mulheres que mantêm a vida da igreja. A mãe era religiosa e também muito inteligente, né? O que também é muito comum às mulheres. Sabia muito bem enganar o marido, o que também é muito comum às mulheres. E aí ela aproveitava as viagens que o pai fazia, né? Ele era artesão, então ele ia muito em feira para vender as coisas, as feiras que aconteciam nas cidades ali perto. Ele não ficava muito em casa, principalmente nos finais de semana. Aproveitava as viagens que ele fazia para levar os filhos ao catecismo. Então, e aí ele foi batizado e fez a primeira comunhão, mas escondido do pai. Então, mas isso, bom, ele teve aquela formação de catecismo que a gente sabe que é muito básica, e isso não provocou nele uma conversão mesmo. Mas ali aos 12, aos 13 anos, uns dizem que foi uma santa missão que foi pregada lá em Tepatitlã, que é nessa época da igreja, inclusive no Brasil também era muito comum isso, né? Os padres, geralmente religiosos, chegavam numa cidade e faziam as santas missões, né? Procissões, orações, pregações, faziam uma semana e aí tinha adoração, tinha confissão, tinha missa, tinha procissão, eram chamadas as santas missões. Uns falam que foi na pregação de uma santa missão, ele escutou uma pregação, ele estava na praça e viu um padre pregando numa santa missão e escutou e o padre pregando sobre o sermão das bem-aventuranças. E isso provocou nele a conversão, a graça tocou e ele se converteu. Outros dizem que ele, como molequinho que era, pivetinho que era, estava mexendo no lixo para ver se encontrava alguma coisa de valor para vender, mexendo no lixo, e encontrou uma biografia de São Francisco de Assis e resolveu ler. Ao mesmo tempo que era um pivetinho, era um menino que gostava de ler, muito curioso, muito inteligente, adorava a leitura, e resolveu ler, porque viu aquele livro ali, era o que tinha, ele não tinha condição nenhuma de comprar livro, e isso o converte, a biografia de São Francisco de Assis. Aí, essa divergência, eu acho que, inclusive, pode ser que sejam as duas coisas ao mesmo tempo. Né? As duas coisas foram duas ferramentas que a graça usou para tocar. O ponto é que aí, entre 12 e 13 anos, ele se converte, e aí é uma conversão impressionante. E aí, o que caracteriza muito o Anacleto é essa força de vontade que ele tinha. Ele é o homem da vontade, assim. Como Santo Inácio, né? Nesse sentido muito parecido com Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio, você sabe, né? Se converteu porque estava numa guerra, ficou ferido, quebrou a perna, e estava se recuperando aí, não tinha nada para ele ler, deram para ele a Legenda Áurea, né? Uma coletânea de história de santos. Ele leu, e a Imitação de Cristo, mas ele lendo a Legenda Áurea, que é uma coletânea de biografia de santos. Ele terminando de ler aquilo, impressionou ele tanto que ele deu um murro na parede, quebrou a parede de um castelo medieval, e disse: eu quero ser santo. E virou o Santo Inácio de Loyola, um dos maiores santos da história da igreja. Nesse sentido, Anacleto ficou conhecido como o santo da vontade, porque tinha uma força de vontade impressionante. Moveu o mundo, né? Um homem que fez uma revolução no mundo inteiro com os jesuítas pela força da sua vontade. Nesse sentido, Anacleto era muito parecido com Santo Inácio. E aí a vontade dele se move então para servir a Cristo, e é uma decisão da qual ele não vai arredar o pé nenhum milímetro durante toda a vida dele, acontecesse o que acontecesse. Então ele se converte, começa uma vida de oração, de sacrifício, de penitência, de estudo. Imagina, naquela época, um menino que começa a frequentar a igreja, vai à missa e tal, é o caminho mais óbvio que é qual? Ir para o seminário. Né? Vai ser padre. Tem interesse por religião, vai ser padre.
entra para o seminário, faz ali os estudos iniciais do seminário. Isso já ali já entrado o século XIX, aliás, o século XX, né? Ele entra para o seminário entre 15 e 16 anos, ele é de 1808, já estamos em 1905, né? Até 1910 e tal. Então, esse período da Revolução Mexicana, a queda do Porfírio Dias em 1910, até a Constituição de 17, que é quando o sistema se estabiliza, esse período ele viveu no seminário. Mas ao mesmo tempo que ele estava no seminário, o seminário de San Juan de los Lagos, o seminário que existe até hoje é o maior seminário pelo menos até onde eu sei, é o maior, em números de seminaristas, é o maior seminário do mundo. Foi o seminário onde estudou o Beato Anacleto Gonçalves Flores. Só que já nos primeiros anos, ele vê que ele não tinha vocação ao sacerdócio. A vocação dele era laical. Vejam que isso é nos anos 10 do século XX. Nesta época, havia na igreja, obviamente a igreja sempre valorizou a vocação laical, sempre tivemos santos leigos, mas a igreja é só já no Vaticano II, no concílio, que a igreja vai ter, nesse processo, né, de desenvolvimento da doutrina, obviamente sem negar nada, nem acrescentar, mas a igreja vai cada vez mais descobrindo melhor. Já no Concílio Vaticano II, na década de 60, é que a igreja vai ter por toda clareza, né, a vocação ao laicato, a vocação universal à santidade, né, que vai afirmar com toda clareza que a vocação laical é uma vocação também exigente, que os leigos não são cidadãos de segunda categoria na igreja, mas são homens e mulheres chamados a uma vida de santidade nas suas circunstâncias. Mas o Anacleto, 40 anos atrás, 50 anos atrás, já antecipa isso nesse caminho espiritual. Ele vê, não, minha vocação é de entrega total a Cristo, entrega total à igreja, mas pela vocação laical. Então ele vê que a vocação dele não é ao sacerdócio e veja a honestidade dele. Era um menino pobre. Hoje seria o que a gente chama de um favelado. Ele vai estudar no seminário porque ele ganha bolsa, porque ele não tinha dinheiro nenhum, condição nenhuma de se manter no seminário. E era muito inteligente, era um gêniozinho. Assim. Era o primeiro da turma em todas as matérias. E pelo tanto que ele se destacou, em um determinado ano, quando ele está saindo do ensino fundamental para o médio, alguma coisa correspondente assim, o reitor do seminário chama e fala assim, olha, Anacleto, obviamente, você é o aluno mais destacado da sua turma, não tem ninguém nem que chega a seus pés, e nós conseguimos aqui, o bispo está dando uma bolsa de estudos para estudar na Gregoriana, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E estudando lá, você vai ter uma carreira meteórica. Tenho certeza absoluta que você está chamado para grandes voos na hierarquia da igreja, pela sua capacidade de liderança, pela sua inteligência, você vai se destacar com certeza, e o bispo vai pagar a viagem, os estudos lá, estadia, tudo está garantido aqui pela diocese, a diocese vai bancar. Para um menino favelado, um menino que durante muitas vezes passou fome, imagina estudar em Roma, né, com a promessa de uma grande carreira na igreja, isso era um prêmio que qualquer um desejaria mais que a vida. Mas ele já havia descoberto que a vocação dele era laical, e ele diz ao reitor, olha, eu agradeço, mas eu preciso ser sincero, eu não quero ser sacerdote, eu não me vejo seguindo isso. A vida sacerdotal, eu me entendo como uma vocação laical, agradeço muito, e tem um amigo que eu até poderia indicar, e ele não vai. Né? Vejo a integridade de vida dele. Ele poderia muito bem ter falado, não, eu vou, estuda lá e depois volta, larga o seminário depois que já está com os estudos completos, mas tendo estudado em Roma, na Europa. Ou poderia, inclusive, ter se ordenado padre, ser um mau padre, e fazer carreira, virar bispo, virar cardeal, e fazer o que, infelizmente, com dor no coração, a gente vê muitos aí fazendo.
porque não foram honestos e seguiram a vocação que Deus os chamou. Preferiram uma vida de sucesso numa carreira que não era a vocação deles. Mas ele nega mas ele termina os estudos no seminário. Inclusive o padre foi um padre que pagou a bolsa dele no seminário do México, San Juan de los Lagos. Ele fala com o padre, fala, olha, assim que ele realmente vê que ele não tem vocação sacerdotal, ele fala, não, você pode não precisa me pagar a bolsa, não, eu vou voltar para casa, porque eu não quero ser padre. E você está me pagando um curso para eu virar padre. E aí esse padre fala, não, pode ficar tranquilo, eu garanto seus estudos, se forma, faz o ciclo fundamental e médio aí, e depois você sai, não tem problema nenhum. E aí ele faz seus estudos todos no seminário, até o momento em que ele sai. Já no seminário, ele vai ganhar um apelido, que vai ser o apelido que vai acompanhar ele a vida inteira, que me parece a nota mais distintiva da personalidade do Anacleto. No seminário, ele começa a destacar muito nas aulas, e tinha uma liderança muito marcada, e começam a chamá-lo de El Maestro. Em espanhol, o professor é maestro. Seria mestre. É o professor também. E maestro era uma corruptela, como se fosse, sei lá, fessura, alguma coisa assim, prof, em português. E começam a chamá-lo de El Maestro Cleto. E esse vai ser o apelido que vai acompanhar ele a vida inteira. Todo mundo que o conhecia, muitas vezes se referia a ele como El Maestro. Porque ele tinha muito marcada essa característica de ser realmente um mestre, um professor, de ensinar. Quando ele morre, já adiantando um pouco, dando um spoiler, ele vai morrer, mas como todos os seres humanos mortais, né, não tem nenhuma história que não acaba assim, mas na lápide dele, os alunos, os discípulos dele mandam escrever um epitáfio em latim, que é Vita opera et sanguine docuit. Ensinou com a vida, com a obra, com as obras e com o sangue. Porque é isso, a vida dele é todo um ensinamento. Ele vai ser sempre El Maestro, com a vida, com a obra e com o seu martírio. Então, a liderança que ele tinha, ele ainda estava no seminário quando acontece toda a Revolução. O México, inclusive, sofreu durante muitos meses, um perigo real de ser invadido pelos Estados Unidos, né? Há pouco tempo antes tinha acontecido a invasão dos Estados Unidos em Porto Rico. Até hoje, Porto Rico é um protetorado norte-americano, né? Eles não têm independência política. O México, inclusive, nesse período da Revolução Mexicana, correu esse perigo. Vocês verem o momento instável que eles estavam vivendo, a crise que eles estavam vivendo. E nesse contexto, já no seminário, o Anacleto funda o seu primeiro movimento, que se chamava Pátria Phalanx, ou a Falange da Pátria, que era um movimento que buscava formar os seus membros em oratória e em manejo de armas. Vocês vejam isso num seminário, mas bom, era o contexto deles. Porque a ideia deles é de que se o México fosse invadido pelos americanos, e além de ser obrigação de um cidadão defender o seu país, né, uma obrigação que está ligada ao quarto mandamento, né, a virtude do patriotismo. Claro que não é o nacionalismo e tal, a igreja tem, mas é um dever moral nosso defender a nossa pátria, faz parte dos deveres do quarto mandamento da lei de Deus. Mas, além disso, para o Anacleto, a invasão do México pelos Estados Unidos representaria a queda de um país católico sob o domínio de um país protestante. Então, para que a Pátria Phalanx, o objetivo era, se fosse invadido, eles teriam as duas principais armas para defender o México. Primeiro, a palavra, a oratória. Então, fazer discursos, mover o povo no sentido de resistir contra a invasão estrangeira e, se necessário, também pegar em armas para a defesa da pátria. Depois que ele se forma, ele sai do seminário e vai para a capital do estado dele, para Guadalajara, estudar direito.
que ele escolhe a carreira de direito porque ele via aí a carreira que lhe daria as melhores ferramentas para defender a igreja. Ele fala explicitamente nisso. E ele era um menino de família muito pobre, né? Imaginem. Né? A gente já viu aqui. Imaginem pagar uma faculdade de direito naquela época. Não existia universidade pública. Se não me engano, não existe até hoje. Universidade pública e gratuita, como a gente tem aqui no Brasil. Tem universidade pública, mas se não me engano, até as públicas lá são pagas. Posso estar errado, mas eu acho que até hoje é assim. Mas pelo menos na época do Anacleto, todas eram pagas. E tinha um porém. Ele já está aqui em 1918, 1915, 14. Já está sendo implantadas, já estão sendo implantadas políticas anticatólicas. E todos os estudos que ele tinha feito no seminário, que valiam como ensino fundamental e médio, ou seja, ensino preparatório à faculdade, esses estudos que foram feitos no seminário foram invalidados, porque o governo baixou uma lei que qualquer estudo feito numa instituição católica não seria válido para fins oficiais. Então, ele tem que, para poder aceder à universidade, à faculdade de Direito, ele tem que refazer todos os estudos dele para conseguir passar na universidade, né, ter o diploma para entrar na universidade. E ele o faz num contexto de muita pobreza. Ele morava num quartinho, numa pensão muito simples lá em Guadalajara, num bairro afastado de Guadalajara. Por exemplo, quando um irmão dele, um irmão mais novo, já na idade de estudo também, vai para Guadalajara para estudar, ele fala, venha aqui. Numa das cartas que ele manda, ele era também muito bem-humorado. Gostava muito de contar piada, os relatos que a gente tem. Ele tocava violão e cantava, tinha uma voz mais ou menos boa, também não era um espetáculo, mas tocava muito bem e gostava muito de música rancheira mexicana, as músicas tradicionais do povo do interior mexicano. Seria hoje, sei lá, música caipira nossa. Então, se fosse hoje, ele tocaria Tião Carreiro, os artistas que a gente tem aqui, caipiras. E aí ele, numa das cartas, fazendo piada com o irmão dele, diz, não, venha, vai ser muito bom, vem para estudar. É bom que você me faz companhia, seremos dois passando fome. Além do tom jocoso, era realmente verdade. Ele ficava muitos dias sem comer, porque ele não tinha com que comprar comida. Mas mesmo assim ele está muito firme nesse sentido de estudar, fazer a faculdade, se tornar um advogado para defender os direitos da igreja. Isso explicitamente nos documentos dele, nas cartas, nos discursos. Ele sempre fala isso, eu quero ser advogado para defender os direitos da igreja. Nessa pensãozinha que ele morava, ele começa a fazer apostolado com os que moravam ali junto com ele. Ele era um homem intensamente apostólico. Ele não conseguia ficar sem fazer apostolado. Ele estava o tempo todo sempre conquistando almas para Cristo. E muito bem-humorado, muita boa liderança, muito inteligente, ele atraía muitos jovens para ele. E ele forma um pequeno grupo, de forma com que todos que estavam ali naquela pensãozinha se convertem, viram católicos e católicos militantes de defesa do direito, preocupados com a defesa dos direitos da igreja, apoiando todas as iniciativas da igreja contra a perseguição que já estava acontecendo contra os católicos. Ele vai chamar aquela pensãozinha de La Gironda, a Gironda, né? Que Gironda era o partido na Revolução Francesa, era o partido à direita, o partido que foi perseguido pelos jacobinos. Né? Tinha os girondinos e os jacobinos. Então, meio jocosamente, ele se chama de os girondinos, La Gironda. Lá ele vai conhecer o grande amigo da vida dele, que é o Miguel Gomes Loça, que também foi beatificado, mártir e beato. O beato Miguel Gomes Loça, que foi o grande companheiro da vida dele, de luta, de trabalho, era a amizade, eram assim, almas gêmeas, assim, de entrega pela vida da igreja, de entrega pela liberdade dos católicos do seu país. Com o Gomes Loça, ele funda várias iniciativas, ele funda, primeiro, vários círculos de estudo, mais ou menos parecidos com aqui o Instituto Padre Antônio Vieira. Então, ele funda
vários, cada um dedicado a um tema. Então, tinha um sobre doutrina social da igreja, era o Instituto Leão XIII. Tinha um instituto que era um centro de estudos que era dedicado a questões sociais, era o Círculo de Estudos Frederico Ozanam. Um de filosofia, um de história. Então ele vai fundando vários círculos para formar a juventude, junto com o Miguel Gomes Loça. Com o Miguel Gomes Loça, ele funda em Jalisco a CJM, Ação Católica da Juventude Mexicana, que era um grupo de apostolado com os jovens, de um apostolado marcadamente social. Tem um episódio, uma anedota que, desculpem, não vou adiantar da hora, já vou terminar, mas acho que essa vale a pena contar. A sede da CJM era bem em frente ao Santuário de Guadalupe em Guadalajara. Não é o santuário principal, que fica na Cidade do México, mas havia em Guadalajara um santuário de Nossa Senhora de Guadalupe. E a sede da CJM era numa praça, né, o santuário, e bem em frente, na praça mesmo, bem em frente ao santuário, ficava lá a sala, a casa que era a sede da CJM. E uma vez eles estavam lá na CJM, reuniões e conversando e tal, e chega a notícia, estava o Anacleto e estava o Miguel Gomes Loça. Chega a notícia de que os comunistas ali de Guadalajara haviam interrompido uma missa no santuário, estava acontecendo no santuário, tinham profanado o altar e tinham subido, uma gangue de comunistas tinha subido, um deles tinha subido na torre da igreja e no lugar mais alto ali da torre tinha plantado a bandeira deles, a bandeira vermelha e negra dos comunistas, para mostrar que eles estavam dominando agora. E chega a notícia, eles estavam não para tudo e começam a discutir o que a gente vai fazer, liga para a polícia, não, mas o delegado... aquela discussão para ver o que vai fazer, o que não vai fazer. Quando do nada não para, gente, cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Cadê o Miguel? Quando eles vão descobrir, na hora que chegou a notícia, o Miguel Gomes Loça, que era um homem muito impulsivo, não pensava muito antes de fazer as coisas, ele simplesmente saiu sozinho, saiu da sede da CJM, tinham lá uns 50, 60 comunistas dentro da igreja, ele entra, aí ele já era conhecido como um líder católico, os comunistas começam a bater nele de pau e tal, aquele negócio terrível, ele vai lutando 1 contra 60, ele vai lutando contra eles, lutando e passando até que ele consegue subir lá no alto da torre e consegue arrancar abaixo de socos, de chutes e de pauladas, mas consegue arrancar a bandeira e jogar no chão da praça. Veja a coragem do Miguel Gomes Loça. O Anacleto depois vai primeiro, em espanhol se diz reganhar, vai corrigir ele, vai dar um puxão de orelha, você não pode fazer isso. Eles podiam te matar, você deu muita sorte, foi Deus mesmo que te protegeu, porque você tinha, pelo menos a gente tinha que ter agido junto, agir organizadamente e tal. Mas depois ele vai ficar muito feliz, muito orgulhoso pela coragem que o Gomes Loça demonstrou, né? Imagina, 1 contra 60. A coragem que eles tinham. Que Deus nos dê 10% dessa coragem, a gente já vai ter crescido muito. Depois o Anacleto funda aquela que vai ser a principal obra dele, que é a União Popular, que era um movimento de leigos católicos que estavam organizados no sentido de defender os direitos da igreja. Essa é a grande obra da vida dele, a grande obra para a qual ele lutou, mas ali já é nos inícios da guerra da Cristiada como guerra bélica, né, de armas. Antes, ele inclusive já havia feito com a União Popular e com a CJM movimentos pacíficos de resistência. Até por isso ele vai depois ficar conhecido. Eu odeio essa expressão, mas é meio consagrada, é muito comum achar essa referência assim, como o Gandhi mexicano, porque são mais ou menos do mesmo tempo, né? O Gandhi na Índia e o Anacleto no México. Eu não gosto dessa expressão. Comparar o Anacleto com o Gandhi eu acho completamente despropositado. Mas é porque ele ficou conhecido como líder da resistência pacífica. Ele liderou boicotes contra o governo. Ele falou, não, se o governo não respeitar os direitos católicos, os católicos também não vão dar dinheiro ao governo. Então, vamos reduzir o consumo ao mínimo existencial, porque
o consumo baixando, abaixam os impostos, vão quebrar o governo na economia. Então, eles fizeram uma lista de empresários, comerciantes que apoiavam o governo, que eram maçons, publicavam essa lista por meio de um jornal que ele tinha, ele também teve vários jornais, e os católicos não iam nesses lugares. Ele, por exemplo, ele funda uma seção feminina, o Anacleto sempre valorizou muito as mulheres, e ele tinha uma seção feminina da União Popular, e as mulheres, mulher é muito corajosa, né? Assim, quando se convence de uma coisa, ninguém segura. E aí elas, todas as mulheres sempre de preto, vestindo luto em protesto contra o governo, iam aos domingos, iam para as portas das sorveterias e dos cinemas em Guadalajara e não deixavam ninguém entrar. Se alguém para assistir alguma sessão de cinema, alguém para tomar um sorvete, eles falam: não, nós estamos em estado de boicote, é proibido, sai daqui, volta para casa. Enquanto a igreja for perseguida, ninguém vai assistir filme. Ninguém tem o direito de tomar sorvete enquanto a gente tem o nosso direito à fé sendo, sendo restrito pelo governo. Isso deu muito certo em Jalisco. Quando já acontece a guerra, o Anacleto sempre foi muito resistente à resistência violenta. Em vários artigos dele provando de que sangue só traz mais sangue, de que é preciso resistir de forma política. Ele mostra, inclusive, as vitórias que ele teve em Jalisco, mostrando que era eficiente essa luta política, mas que era eficiente desde que fosse organizada, desde que fosse feita de forma organizada. Essa era a grande chave. Inclusive, um artigo dele que se chama A Organização. Tem em português traduzido, um amigo traduziu. Joguem A Organização, Anacleto Gonzalez Flores no Google, vocês vão ter acesso ao link. O Padre Overlan, não sei se vocês conhecem, Padre Overlan de Moraes, que é pároco em Cuiabá, da paróquia aqui, da qual é vigário o Padre Paulo Ricardo. Padre Overlan, não sei se vocês conhecem. Ele até famoso, assim. O-V-E-R-L-A-N-D. Overlan de Moraes. Ele, no dia 1º de novembro, ele fez uma homilia sobre o Anacleto e no final ele leu esse artigo também, comenta. Um artigo impressionante. O Anacleto fala: falta aos católicos uma ação organizada. Essa é a chave da vitória para os católicos, é se organizarem. Impressionante o artigo. Leiam. O artigo é essencial para os nossos tempos. Mas quando já estoura a guerra, o Anacleto primeiro é convencido de que a guerra é justa. Infelizmente não tem como a gente passar aqui os critérios de uma guerra justa, mas a guerra de fato se enquadrava nos critérios de guerra justa colocados pela filosofia tradicional, e conseguem convencê-lo de que era a última alternativa, de que não havia outra saída, e que, tendo acontecido de forma espontânea, não tinha mais como impedir, e que se ele não entrasse para ajudar a organizar, era abandonar esses camponeses simples que haviam espontaneamente estavam colocando sua vida em risco para defender a igreja, era colocá-los em risco. Então ele se convence que era um dever dele apoiar e vai. Pessoal, se alguém, o Lucas pediu aqui, se alguém jogar no Google Anacleto Gonzalez Flores, a organização, vocês vão ter o link lá, podem pôr aqui no chat. É fundamental a leitura desse artigo. Parece que foi escrito para o Brasil de hoje. O Anacleto, então, assume, ele vira o chefe das forças cristeiras na região dele, não só do estado, mas na região ali, que é chamado de El Barrio, que é a região central ali do México. O Gorostieta, inclusive, fala: se tivéssemos um Anacleto em cada estado da federação, teríamos vencido a guerra em meses. E, de fato, onde os exércitos cristeiros mais conseguiram avançar foi na região em que o Anacleto tinha a sua União Popular. Então, a União Popular que a União Popular deu o sentido de organização para os exércitos cristeiros, o que não havia em outros lugares. Bem, a guerra estoura em 26, em agosto de 26, e em outubro de 26, o Anacleto começa a ser perseguido para ser morto pelo governo federal. Ele entra, portanto, na clandestinidade.
ele tem que abandonar a família dele. Na época ele já havia casado, já era pai de 2 filhos, um rapaz e uma menina. Um menino e uma menina, eram crianças nessa época, 4, 5 anos, e ele precisa se esconder. E aí começa o período mais difícil da vida dele, em que era uma guerra que ele que era o grande líder pacifista, começa a correr o risco de vida por ser o chefe de uma guerra. Paradoxo da história. Ele era um homem profundamente amoroso, ele era muito, muito afetuoso com a mulher. Dizem que ele fazia muitas serenatas para a mulher, ele era realmente apaixonado pela mulher dele. E com os filhos também, era um pai muito afetuoso. E precisa se desvincular dos filhos, porque se estivesse junto com eles, eles também estavam correndo risco de vida, tanto a mulher quanto os filhos. Eu como pai de família, como casado, eu imagino o que foi doloroso para ele isso. Mas mais do que isso, ele precisa viver se escondendo, dormindo cada dia num lugar, às vezes sem nem lugar para dormir. Muitas vezes ele teve que dormir ao relento, no deserto, né? Lá é uma região muito seca. E deserto, vocês sabem como é que é à noite, né? Um frio tremendo. Sem ter o que comer, sem ter o que beber, sem ter o que vestir. Passou dias, meses, semanas e semanas sem ver uma cama, sem ter o mínimo de conforto. Mas fazia isso porque ele via que era o que Deus estava pedindo para ele. Até que em abril, isso vai de outubro, a última aparição pública dele em outubro, em abril de 27, ele... Antes disso, durante a clandestinidade, uma vez, ele não estava se aguentando de saudade dos filhos e da esposa, e pede os discípulos dele, os subordinados dele na União Popular, que preparem um cenário seguro para que ele possa rever os filhos durante esses meses, né? De outubro, novembro, dezembro, 3, até abril mais 4, então são 7 meses. Foi uma vez só que ele viu os filhos e a esposa. E o curioso é que o filho tem um relato do filho dele sobre esse encontro. O filho tinha 5 anos, mas foi tão marcante e que o filho se lembrou até morrer. Ele diz que quando encontrou o pai abraçou, brincou um pouco e começou a dar catequese. Deu aula de catecismo para os filhos. Então vejam assim, como ele de fato era el maestro, o ímpeto apostólico desse homem, que era assim, era a única oportunidade, provavelmente ele sabia que era a última vez que estava vendo os filhos, e ele resolve gastar a maior parte do tempo desse encontro em dar catecismo. Ele sabia que o maior patrimônio que ele poderia dar aos filhos dele era a fé. A fé em Cristo, a fé nesse homem, no nosso Salvador e Redentor, que estava fazendo ele sofrer aquilo tudo. E ele fala, a única coisa que eu tenho a dar para vocês é aquilo que eu recebi de Cristo, que é o amor que eu tenho a ele. Mas aí em abril, final de março, né, 31 de março, ele estava em Guadalajara, passando por Guadalajara, e num carro escondido no porta-malas, e o carro quebra numa rua. E nesse momento que o carro quebra, está passando uma viatura policial. E aí eles se desesperam, vai ser descoberto, ele resolve descer do carro e entra rapidamente numa casa que ele sabia que eram de jovens da União Popular, de católicos. Os irmãos Gonzales. Aliás, os irmãos Vargas. Que eram jovens conhecidos dele. E ele entra lá e fala, eu preciso de abrigo, e se esconde. O pai desses irmãos era uma família católica, tradicional ali em Guadalajara. O pai desses irmãos era boticário, era farmacêutico. Então, como é comum nas cidades do interior, né, a farmácia era junto com a casa da família. E à noite ele obviamente fechava a farmácia, mas numa cidade, naquela época era muito pouco acessível ao médico, tinha uma portinha, uma espécie de uma janelinha na porta, em que as pessoas durante a madrugada precisassem urgentemente de algum remédio, alguma coisa, batiam, ele abria e atendia a pessoa. Naquela época ele tinha que atender a qualquer hora do dia ou da noite. Então, na noite do dia 31 para o dia 1º de abril, o Anacleto está lá escondido na casa dos irmãos Vargas, até que batem
na porta, à alta madrugada, e primeiro todo mundo assusta, não abre, até que alguém grita e diz que está com um filho morrendo e precisa de um remédio. Eles resolvem abrir a portinha. Quando abrem, há um destacamento do exército com armas apontadas, arrombam a porta, entram e começam a procurar o Anacleto. De forma que até hoje não se sabe como, ninguém sabe, descobriram que o Anacleto estava escondido ali dentro. Procuram em todos os lugares, fazem umas coisas bem ruins, imagina. Até que entram num quarto, levantam um colchão e o Anacleto estava escondido embaixo de uma cama. Acharam aqui, é nesse blog mesmo, de Ennis, é isso mesmo. Aí tem um artigo. Tem alguns outros também, eu recomendo muito ler. Qualquer coisa do Anacleto é sempre recomendável. Mas aí levantam um colchão, ele estava escondido ali embaixo. Imaginei, era um homem que estava já há 7 meses na clandestinidade. Então estava num estado deplorável, praticamente irreconhecível. Dizem que ele, inclusive, estava pálido. O soldado que o rendeu disse que era como um homem morto, de tanta palidez. Inclusive, ele estava com um macacão de operário que ele usava para se disfarçar. E no desespero de tentar fugir quando os federais arrombam a casa, ele, inclusive, vestiu ao contrário o macacão. Então, era um homem completamente aterrorizado. Aqui é curioso, porque a gente viu toda essa história do Anacleto, eu contando aqui, e a gente tem a noção de que era praticamente um super-homem, né? Um homem muito distante do que a gente com as nossas fraquezas e fragilidades. A gente vai, bom, beleza, muito bonito, mas eu estou muito longe de ser isso. Não é nenhuma meta alcançável. Mas quando a gente vê o Anacleto nesse estado de desespero completo, a gente vê que ele era um homem como qualquer um de nós, e que estava ali na eminência de ser morto, e temeu e tremeu como qualquer homem treme diante da morte. Era um homem feito do mesmo barro quebradiço e sujo do qual nós somos feitos. Mas, bom, então o rendem, o levam a chutes, socos e cacetadas para o quartel que havia então, o quartel Colorado, um quartel que havia ali na cidade do México, que era chefiado, em Guadalajara, aliás, que era chefiado pelo general Jesus Ferreira, que era um homem profundamente anticlerical. Inclusive, o lema do exército dele era o lema dos exércitos cristeiros, na cristada que nasce o grito de Viva Cristo Rei. Pio XI, inclusive, diz que se do martírio, do sangue dos primeiros cristãos, que a igreja precisou do sangue dos primeiros cristãos para que fosse defendida e proclamada a doutrina da divindade de Cristo. Tem uma das cartas que Pio XI escreve aos católicos mexicanos. Ele diz que se precisou dos primeiros cristãos para a divindade de Cristo, Deus parece querer do sangue dos católicos mexicanos tirar a doutrina da realeza de Cristo, porque justamente essa expressão Cristo Rei nasce na cristiada no México. E o lema dos cristeiros vira o Viva Cristo Rei. E o general Ferreira, um homem profundamente anticlerical, anticatólico, coloca como lema dos seus exércitos Viva Lúcifer, para provocar. E é esse homem que vai torturar barbaramente tanto os irmãos Vargas, que foram presos junto com Anacleto, quanto o próprio Anacleto. A tortura do Anacleto foi terrível. Eles, depois de baterem muito nele, eles prenderam, amarraram cordas nos dedões, e uma em cada dedão, e o suspenderam numa árvore pelos dedões, de forma que tem um nervo, e esse nervo se deslocou. E é uma coisa terrível, né? Uma dor lancinante. E ele amarrado assim, começaram com a ponta das
carabinas, que tinha uma ponta, assim, um final pontiagudo, começaram a espetar a planta dos pés dele de forma com que ficasse na carne viva. Depois que fizeram isso, o soltaram e fizeram com que ele andasse sobre pedras, com a planta do pé em carne viva. Tudo isso porque queriam que ele denunciasse a posição do bispo dele. Ele era muito próximo ao bispo dele, e ele inclusive sabia onde estava o bispo dele. Nessa época o bispo dele já havia rompido com ele, porque esse bispo não apoiava a reação armada, e mesmo tendo rompido com o bispo, ele não revela, sofre todas as torturas, mas permanece firme e não revela a posição onde estava escondido o bispo dele, que era muito visado pelo governo mexicano. Depois de ser barbaramente torturado, o levam para ser fuzilado. Ele e os irmãos Vargas, seus alunos, discípulos. E aí perguntam para ele qual que seria que ele queria que fosse a ordem de fuzilamento. E ele diz, não, eu quero ir por último, porque eu quero ficar aqui até o final animando aí esses meus, para que eles não neguem a Cristo nesse momento de entrega total. E de fato os fica animando. Um deles estava muito desesperado, dos irmãos Vargas, e fala, maestro, eu não me deu tempo de confessar, eu não estou confessado. Eu vou morrer sem ter confessado. E o Anacleto diz, o sangue do seu martírio e lavar todos os seus pecados. Nos encontramos no céu. Os irmãos Vargas são 3 foram presos, 2 foram martirizados, um é solto, o mais novo. Depois vão martirizar o Anacleto. Colocam ele na frente do pelotão, e mesmo os exércitos mais cruéis, quando vão fuzilar alguém, dão à vítima o direito de ficar de costas e de ser vendado. Porque diz, inclusive, que o efeito psicológico de ter um pelotão de fuzilamento na sua frente e ter a certeza de que a qualquer hora vão atirar e acabou a sua vida, é um efeito psicológico terrível. A pessoa entra numa crise, num transe, que é um negócio terrível. Então, é um direito humano básico vendar a vítima do fuzilamento. E oferecem para o Anacleto isso, de ser vendado, e ele diz, não, quero morrer como um homem, de frente para o pelotão. Vejam que, bom, se aquele homem que estava pálido e aterrorizado quando foi preso é feito do mesmo barro que a gente, aqui já é a graça atuando de forma direta e clara. Todo aquele medo e terror que ele tinha, a graça suplantou com a coragem, uma coragem verdadeiramente heróica. Tanto o fato dele ver todos os seus discípulos sendo fuzilados e depois quer morrer de frente ao pelotão. O general Jesus Ferreira pergunta para ele quais serão as últimas palavras dele, e ele diz, meu general, eu quero primeiro dizer que eu te perdoo de tudo que você fez comigo e vai fazer, e pode ter certeza que o senhor está me mandando encontrar com um juiz que o senhor vai se encontrar mais dia menos dia, com o qual todos nós nos encontraremos. E tenha certeza, general, que quando o senhor estiver diante deste juiz, terá um advogado de defesa em mim. E vira para o pelotão que vai fuzilá-lo e diz que pela segunda vez escutem as Américas. Eu morro, mas Deus não morre. Viva Cristo Rei. O general manda que ele seja fuzilado e ele é morto. 1º de abril de 1927. Depois que ele é fuzilado, jogam o corpo dele na sarjeta, bem no meio da rua. Alguém identifica e vê que é o corpo do maestro Cleto, que era conhecido em toda a Guadalajara, era um homem que discursou para multidões, era um homem muito conhecido. Chega a notícia na casa dele. A mulher tem um baque terrível, e o filho dele tem um relato. O filho dele vê a notícia e fala, ele está na frente do quartel Colorado, o filho sai correndo, uma criança, contra o pai numa situação, depois de 7 meses de clandestinidade,
uma noite inteira de torturas. Imaginem a situação em que encontra o pai. Recolhem o corpo e vão fazer o funeral. Nesse tempo, qualquer tipo de funeral estava proibido. Mas a multidão que se formou para fazer o funeral do Anacleto Gonzalez Flores, o velório, foi tão grande que o exército não conseguiu fazer nada. Falou, ou a gente mata, faz uma chacina, ou a gente permite isso, faz vistas grossas. Uma multidão enorme se concentra na frente da casa dele, que era uma casa muito pequena, muito simples. Todos querem ver ali o maestro daquela geração, grande líder da geração deles, o homem que entregou a vida, a obra e o sangue pela causa de Cristo Rei. E é bonito, uma passagem pequena, quando está para sair, imagina uma multidão imensa na frente da casa, e está na hora de fazer o velório, de enterrar o corpo, e o padre sobe lá numa muretinha e grita: abram passagem para o mártir de Cristo Rei, para que o caixão pudesse passar na multidão. Eu acho que esse é um título mais do que merecido para o Anacleto. Ele não é só um mártir, como se isso fosse pouca coisa, mas antes de tudo, pela vida e pela obra dele, pelo martírio, ele é o mártir de Cristo Rei. E começam a cantar cânticos a Cristo Rei, gritar viva Cristo Rei, isso em um momento em que tudo isso estava proibido. Era causa de morte, ter uma estampa de Cristo Rei escondida, do Sagrado Coração, escondida no chapéu. Mas a multidão não quer saber de nada, começa a cantar em alta voz, de forma pública, passam em frente ao palácio do governador, que foi o que deu a ordem para matar o Anacleto, e param lá e cantam Viva Cristo Rei, porque justamente aprenderam de Anacleto que Deus não morre. O Anacleto morreu, mas a causa dele continua mais do que viva. Isso foi em 1927, a gente já viu, inclusive, como terminou lá, com os arreglos e tudo. Alguém comentou aqui, eu vi subir no comentário, foi Elaine. História linda e triste, muito triste. É triste mesmo, Elaine, comove muito a gente, eu acho que tem que comover mesmo. Mas no final das contas, o Anacleto venceu. Depois que acaba a cristiada, morrem todos os cristeiros, são assassinados a sangue frio. E o regime que perseguiu os católicos dura mais 70 anos no México. Começa ali em 1910 e vai terminar só em 2002. Mas terminou. Um dia eles caíram. As leis anticristãs, anticlericais, duraram no México até 92. Quando João Paulo II, em 79, vai ao México, que é uma visita apoteótica, uma das viagens apoteóticas de João Paulo II, ele cometeu um crime. Ele, inclusive, foi notificado pelo governo, porque ele andou de batina nas ruas. Só em 92 que o governo mexicano, não havia embaixada do México na Santa Sé e não havia nunciatura apostólica no México, porque as relações entre o governo do Estado mexicano e a Santa Sé estavam rompidas, porque era um governo profundamente anticlerical. Mas no final das contas caiu a ditadura, que era chamada da ditadura perfeita. Uma hora ou outra caiu, e muito pelo sangue, por sementes que brotaram, que foram regadas pelo sangue, pelo martírio do Anacleto. Hoje no Brasil, durante muito tempo, muita gente falou que a gente estava numa ditadura e parecia meio histeria. Hoje, inclusive, pode parecer um pouco, mas me parece que bem menos do que antes. Não sei se a gente está explicitamente numa ditadura, mas que a gente está num regime, num cenário em que a perseguição aos católicos, aos cristãos, está crescendo cada vez mais. Isso acho que não tem dúvida para ninguém. Né? Não sei se a gente vai chegar, e que Deus não permita que a gente chegue a esse estado que chegou a circunstância do México. Deus, Nossa Senhora, nos defenda disso. Mas que se chegar, que pelo sangue que o Anacleto derramou, pela vida e pela obra dele, Deus nos dê a graça de sermos fiéis como ele foi. Porque se no Brasil tiver um Anacleto, essa ditadura cai.
mais dia menos dia, ela vai cair. Porque quando um homem é conquistado pela graça, um homem ou uma mulher, é conquistado pela graça como ele foi, ninguém segura. Vamos pedir a intercessão dele e também estudar a obra dele, estudar a vida dele, para que a gente possa aí, dar a luta, a mesma luta que ele travou há 100 anos atrás, travar também no nosso cenário. É isso, pessoal. Desculpa demais fazer vocês ficarem acordados até uma hora dessa. Mas esse tema realmente me anima muito. E se deixar, eu falo, tem muito mais o que falar aí. Cara, sensacional, Giovanni. Muito obrigado. Muito obrigado por dividir com a gente.